Olá pessoal, neste vídeo a gente vai fazer a implementação da relação N para N no nosso sistema e também a implementação de uma maneira genérica dessa relação no nosso framework. Então, para a gente entender o que é uma relação N para N, a gente pode dar uma olhada no que o Laravel nos diz, né? Many-to-many relationships. Lembrando que entender, na verdade, vocês já entendem porque vocês já cursaram a disciplina de banco de dados e já trabalharam com uma relação N para N. Mas vamos dar uma olhada no que o Laravel nos diz, como ele implementa uma relação N para N. Então, basicamente, uma relação N para N é que ela tem uma estrutura de tabelas, no mínimo uma estrutura de 3 tabelas. Né? Aqui, por exemplo, tem uma tabela de usuário, uma tabela de roles, né, que seriam papéis, e a tabela role_user, que seria a relação de um usuário com os papéis, onde um usuário pode ter N papéis e um papel pode pertencer a N usuários. Então, na relação aqui role_user, na tabela role e _user, a gente vai ter aqui as foreign keys para o usuário e também para a role. Então, aqui a gente vai ter a relação N para N. Aqui eu tenho que destacar para vocês alguns detalhes importantes, né? Lembrando que a convenção de nomes de tabelas são no plural. E aí, quando a gente tem uma relação N para N, a gente normalmente utiliza aqui em ordem alfabética, primeiramente a tabela que vem primeiro na ordem alfabética, porém no singular, como role, né? R vem antes do U. Underline o nome da próxima tabela que faz parte da relação, que no caso aqui é a users, só que no singular fica users. Então aqui, pessoal, esse é o padrão de relação que o Laravel utiliza. Se você seguir esse padrão, essa convenção, você não precisa definir nome de tabelas nas relações. Manualmente definir esses nomes de tabelas, certo? Lembrando que aqui a gente tem que também convencionar que ID é apenas ID, nossa primary key, né? E na relação, as foreign keys segue o padrão, nome da tabela que ela referencia no singular, underline ID, que seria o atributo ou a coluna desta tabela que está sendo referenciado. Por isso aqui fica user underline ID e aqui fica role underline ID. Assim nós temos nossa estrutura básica, né? Aqui é uma das formas aqui implementada pelo Laravel. Então, eu acredito que vocês já aprenderam a fazer uma consulta N para N na disciplina de banco de dados, mas a gente pode rever toda essa estrutura caso seja necessário. Como que o Laravel trabalha com essa estrutura? Então, basicamente, ele tem uma função aqui chamada belongs to many, e aí ele permite, por exemplo, um user belongs to many roles. Role no caso, ó. Então ele usa esse método belongs to many e role para fazer a relação N para N de maneira automática entre user e role. Então chamando aqui o método roles, eu tenho o método não, né? Ele chama pelo atributo, né? Pela convenção, o método é com parênteses. Eu já tenho todas as roles do usuário de maneira automática. E o inverso é verdadeiro também. Se eu tiver aqui na tabela role, né? Eu tiver o método user e dizer que uma role belongs to many user, e aí eu consigo acessar todos os usuários da role da mesma forma que pelo usuário, né? Vamos ver aqui se deixa eu ver que tem um exemplo direto pelas roles, não tem, mas é a mesma ideia que user role, só trocaria para tendo a role, né? Traço users, ele trazia roles. Lembrando que também convenção no plural, como tem vários roles, um método nomeado no plural. E aí você pode também no Laravel definir aqui, por exemplo, qual a tabela, qual que é a foreign key de referência, né? Da onde vem essa relação. Qual que é a foreign key para onde vai essa relação, no caso aqui para o role e aqui o user, porque eu estaria definindo dentro do module user. Então a gente vai fazer a nossa implementação, pessoal, baseada nesse belongs to many usado pelo Laravel. O Laravel tem diversas outras formas de fazer N para N, né? Uma das mais utilizadas é o has many throw aqui, mas isso vai caber a vocês estudar na disciplina exclusiva para trabalhar com Laravel. Aqui nossa ideia é entender a estrutura N para N, entender a orientação a objetos, entender como integro tudo isso, como eu mapeio os dados que estão lá no banco para as nossas classes e como eu trabalho com elas dentro da nossa aplicação.
E para fazer tudo isso, pessoal, eu bolei aqui uma alteração no nosso sistema, né, no nosso registro de problemas, onde eu tenho aqui no sistema os problemas que eu apoio e todos os problemas cadastrados no sistema. Então, qual que é a ideia aqui? Você pode apoiar ou reforçar um problema, dando como se fosse o seu like para aquele problema, e isso nos exige uma relação N para N entre problemas e usuários. Então vamos ver aqui, os meus problemas são os problemas que você registrou, os problemas apoiados aqui são os problemas que você já apoiou, né? Então está mostrado aqui quais você apoiou, e todos os problemas eu vou ter aqui uma ação para apoiar esse problema ou desapoiar esse problema, ou tirar o meu apoio desse problema, digamos assim. Então, por exemplo, aqui eu também mostro quantos apoiadores tem, isso tudo com a nossa implementação de N para N, belongs to many e orientação a objetos. Então, por exemplo, como que eu posso fazer aqui? Se eu desapoiar esse problema aqui, percebo que agora eu só fico com um apoio nesse problema, e aqui você diz que ele diz que parou de apoiar. Se eu voltar, eu posso apoiar novamente, e aqui o problema foi suportado com sucesso, né? Que está traduzido como suporte. Você deu um suporte a mais, está apoiando aquele problema. E aqui a contagem já muda para 2. Ou se eu apoiar um que não tem nenhum apoiadores, ele vai para 1 também. E feito isso, a ação de contar tem 6 problemas que eu apoio. Então, se eu ver os problemas apoiados, então aqui os 6 problemas que você apoia. Então, a gente traz tudo isso para a relação N para N. Então, é isso que a gente vai fazer, pessoal. No nosso código, aí eu vou explicar para vocês como ficou e como funciona todo esse código da relação N para N. E para isso, pessoal, já criei aqui no nosso Tasks também uma tarefa aqui para fazer essa implementação N para N entre usuários e problemas, onde um usuário pode reforçar um problema, digamos assim, um usuário qualquer cadastrou um problema, e eu vou lá e vou dar um reforce nele, eu vou dizer, eu gostei desse problema, dou uma espécie de like. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, vou detalhar essa implementação para vocês.